preclusão. Sendo assim, não posso deixar de passar esse momento, né, para a arguição. E, na visão da defesa, desde já queria apontar, sem sombra de dúvidas, esse julgamento começa nulo. Eu preciso constar doutor, deixa eu pedir uma coisa, eu gostaria que eu fosse objetivo, porque várias novidades já foram citadas no processo, já foram passadas, então se tiver alguma nova, eu citar até porque o objetivo é pôr essa nova novidade que eu queira incluir. Quantas demais que já foram citadas, já foram debatidas nos autos, e eu me reporto à decisão, às decisões anteriores, ok? Por favor. De qualquer forma, mas eu terei que fazer as minhas adições de utilidade, não preclui. Eu não vou deixar precluir. Então, assim, eu vou ter que pedir um pouco de paciência, chegamos até mais cedo, justamente para poder auxiliar, a otimizar a sessão de tempo. Acho que ninguém está aqui, né, querendo protelar. Vamos chegar para o por favor. Mas eu preciso constar em ata. Esse é o momento que eu preciso constar em ata. Então, eu quero deixar consignado, então, que na visão da defesa isso aqui começa nulo, porque por mais que nós saibamos que não tem efeito suspensivo nos efeitos de recurso especial extraordinário, e a defesa aqui reconhece isso, da mesma forma aqui é uma situação excepcional. É uma situação excepcional, tendo em vista que, recentemente, faz um mês, um caso idêntico, no Superior Tribunal de Justiça, caso idêntico, tem a mesma turma que vai julgar esse recurso especial, a situação relacionada à ausência de alegações finais foi decidida por unanimidade como sendo causa de nulidade e anulou-se a decisão de pronúncio. Então, a defesa quer constar que por conta disso, por conta da ausência de circunstâncias, de delimitação das circunstâncias fáticas da decisão de pronúncio. Não, mas eu só penso, o senhor está fazendo a responsabilidade anterior à pronúncia? Não. O que eu comento agora é unidades posteriores à pronúncia. O senhor está fazendo de... Nós vamos usar o nosso momento, né, que é o momento pós-pregão, para fazer as nossas colocações. Não, nós vamos já existe, doutores estão falando, existe inclusive recurso pendente com relação a essa posição de ausência de alegações finais antes da pronúncia. Eles já não tem preclusão, né? Tem recurso pendente, então eu estou falando sobre esse objetivo que nós não estamos. Então, nós vamos apresentar. Né? Esses argumentos, né, a gente vai ficar aqui perdendo tempo, desnecessariamente, não é um compromisso. Até porque já tem recurso pendente, né? Então, por isso eu quero que o doutor seja efetivamente mais sucinto, mais objetivo, para a gente poder dar seguimento à sessão. Vai ser uma sessão longa, por favor. Você pode falar? O microfone, por favor, doutor, está sendo gravado ao pedido da defesa, sessão integral. Excelência, com todo respeito, né, à acusação e à magistrada, nós estamos aqui discutindo vidas, nós estamos aqui discutindo liberdade. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade de pessoas, né, doutora, a senhora me deu a palavra. Eu vou dizer a palavra, mas eu quero conseguir, nós não estamos aqui na fase de sustentação, não estamos em debate, estamos querendo proceder ao sorteio do jurado simplesmente. Ok? Então, pelo que gente, todo mundo sabe que o Tribunal do Júri, né, em razão da matéria, realmente lida com a vida, com a liberdade das pessoas. Então, assim, peço que essa parte, né, fique para a sustentação dos outros posteriormente, porque não há necessidade dessa argumentação, nesse momento, assim, de sustentabilidade. Por favor, o Código e a lei nos garante, enquanto defesa, que, no momento do pregão, a gente apresente as novidades. A defesa organizou o documento de novidades, vai ler, vai entregar, e é um direito da defesa fazer isso. Então, a gente está pedindo à senhora que tenha paciência e garanta para a defesa o momento que a lei define como sendo o momento da defesa fazer isso. A gente está pedindo que a senhora nos ouça, deixe que a gente faça o debate que consta no código que nós podemos fazer nesse momento. Isso, eu estou pedindo aos senhores que limitem argumentações que sejam pertinentes ao momento em que nós nos encontramos, ao momento processual em que nós nos encontramos. Por favor. Nós vamos atender. Obrigada. Até para ser mais sucinto, não vou ler
mas vou entregar para ficar fácil, para eu poder colocar nada. Mas eu tenho que falar algumas questões que não estão ainda preclusas. Não estão preclusas. Então, se eu não constar agora, eu não consigo depois recorrer dessa situação. Então, eu preciso constar em ata. Farei de forma breve. Primeiro, a questão da disposição física em plenário, que já foi negada por Vossa Excelência, a defesa reconhece, mas é um momento que eu preciso falar aqui para eu poder recorrer posteriormente se houver necessidade. Então, eu entendo que aqui há uma tradição relacionada a isso, mas eu quero lembrar que já tem diversos estados brasileiros, diversas comarcas brasileiras, assim como em todos os lugares do mundo, vamos falar aí, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, qualquer lugar em que defesa e acusação ficam no mesmo plano, defesa e acusação ficam de forma igualitária postas na arquitetura do plenário. Por quê que eu falo isso? Isso aqui não é um capricho da defesa. Se nós estamos num sistema acusatório, se nós estamos num sistema em que se garante a paridade de arma, nós não podemos ter um privilégio do Ministério Público calcado numa lei orgânica que, claramente, até por ter já uma ação direta de inconstitucionalidade em andamento por conta disso, garante um privilégio para o Ministério Público. Então, eu quero constar aqui a argumentação com uma série de situações que vai depois... Vai estar nos autos, né? O senhor pode sustentar sua unidade, né, para evitar a prisão, mas o senhor pode também se reportar todos os fundamentos que o senhor acabou de expender, que já se encontram no processo. Não se o senhor quer se reportar aos estados autos. Eu deixei aqui... Eu não vou estar repetindo tudo novamente, né? Então, como o senhor realmente muitas novidades no processo, mas se o senhor for fundamentar cada uma dessas, a gente vai realmente desprender um tempo desnecessariamente. Então, a sua compreensão. Doutora, como eu falei, eu estou fazendo de forma rápida. Isso, eu falei, eu acho que em 1 minuto e meio. Tá? Eu tenho aqui 3 páginas, depois daqueles resultados aí, tem nenhum problema. Tá? São meus argumentos que estão aqui. Pode conseguir, argumentar de novo. Por favor, vamos lá. Segunda nulidade apontada, neste momento, que é necessário se falar, é a negativa da quebra de sigilos fiscais e bancários de vários dos envolvidos. A defesa requereu, dentro do prazo legal, que é o momento exigido por lei, a quebra de sigilos fiscais e bancários de vários dos envolvidos. Só para deixar claro aqui, se a acusação diz, na denúncia, que veio para a pronúncia, e estamos sendo julgados aqui por causa disso, que o crime aconteceu por causa de poder e dinheiro, então a defesa tem interesse e gostaria, inclusive, de pedir novamente, neste momento, porque há tempo hábil dessa situação, de descobrir todas as situações e todos os potenciais interessados no crime, quem que ganhou por conta disso, por conta desse delito. Sendo assim, a defesa acredita que, inclusive, deveria ser interesse da acusação descobrir todas as circunstâncias relacionadas à motivação do delito. Então, faço a esforço, mais uma vez, falando 3 páginas aqui, que eu vou juntar, até para sermos mais breves. A defesa requer que essas diligências sejam realizadas com medida de justiça, até porque foi pedido as folhas 28.132 de forma tempestiva, não é nada novo que está aqui. Então, a defesa requer que isso seja juntado para que nós possamos fazer um julgamento em que todas as circunstâncias do delito sejam esclarecidas. Então, será que é a segunda pedido? Terceira unidade, a defesa requer que seja reconhecida violação de paridade de armas com base no sistema que o Ministério Público possui sobre os senhores e sobre as senhoras juradas. Então a defesa entende que foi decidido que Vossa Excelência não tem como pegar o sistema do Ministério Público e entregar para ele, mas não há também qualquer previsão legal que permita que o Ministério Público tenha acesso amplo, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a tudo da vida dos jurados, inclusive relacionado a seus parentes, ao que fazem, se já tiveram algum antecedente, ou a parte financeira, opções pessoais, envolvimento. A defesa reconhece que foi dado por Vossa Excelência o CPF de cada jurado, né?
para que seja analisado a partir disso, mas, como eu falei no começo disso aqui, se nós estamos no sistema democrático, as armas têm que estar à disposição de uma ou de outra parte. Não há qualquer previsão legal que dá mais um privilégio ao Ministério Público relacionado a essa situação. Então, claro que a defesa reconhece que os jurados e juradas que estão aqui têm plena condição de chegar no julgamento justo, obviamente, apoiado nas provas do processo. Não é isso que está se falando. No entanto, o Ministério Público, mais uma vez, tem uma posição de privilégio nesse julgamento. Isso foi reconhecido, por exemplo, na anulação do caso da Boate Kiss recentemente, que por 2-1 foi reconhecido que o Ministério Público não pode ter esse privilégio, então a defesa requer que conste relacionado a isso também. Depois eu vou passar toda a fundamentação que está para uma situação relacionada à brevidade da exposição. 4. Documentos que até hoje não tivemos acesso. Aqui eu peço atenção que se podem, até se quiserem, verificar aí, porque a defesa, todas as vezes fez os pedidos, muitas das vezes, inclusive, tinha uma resposta, seja da acusação, dizendo, isso daí tem, e daí dava 1 mês, 2 meses, vinha juntada desse mesmo documento que eu vou apontar aqui. Ou seja, se a defesa está dizendo que não tem acesso ao documento, é porque não está no processo. Então, esse daqui eu vou ter que explicitar, porque eu preciso que consignado, e é uma questão que eu vou pedir que seja decidido por Vossa Excelência após a interpretação do Ministério Público, que é fundamental e importante. Então, primeiro, no ofício de 486/2002, que está as folhas 31.875, foi requerido que formasse ao juízo que o Instituto ICCE informasse ao juízo se houve quebra na cadeia de custódia, esclarecer se ocorreu qualquer manipulação dos aparelhos eletrônicos ou de dados no período compreendido entre a apreensão e o início da perícia. Então, foi encaminhado, excelência, para o ICCE os laudos de folhas 34.295, 34.263, 33.517, 36.454, 33.510, 36.547, 34.240, 34.876, 38.070, 35.687, 34.508, 38.420 e 35.608, perdão. Então, tem apenas 13 laudos que versaram sobre o que foi pedido por Vossa Excelência, enquanto nós temos mais de 100 laudos juntados. Inclusive, o próprio ICE, as folhas 32.122, pediu o reencaminhamento de todos os materiais para proceder ao cumprimento deste ofício. Então, não se pode dizer que os laudos presentes no processo, no início de cada um, têm essa descrição tão importante para verificar se aconteceu eventualmente uma manipulação. E essa é a primeira nulidade que se faz relacionada a esses documentos. Em segundo lugar, no ofício 01677-951/2022, redigido pela própria Delegacia de Niterói, folhas 32 e 179, menciona inúmeras requisições de perícia, as quais aguardam a confecção dos respectivos laudos. Mas tem um rol muito grande aguardando a elaboração de laudos e que não foram disponibilizados para a defesa. Na verdade, aqui, dos importantes, até para que a gente não fique aqui falando uma série, porque tem mais e eu posso entregar para Vossa Excelência, as requisições periciais ausências de laudo, que nós não temos acesso, é a 036373, a 037435, a 037438, a 037445, a 449 e a 451, todas estão as folhas 32.289. Então, veja, que apesar, isso é muito importante,
de eventualmente ter uma decisão posteriormente dizendo que teria sido após o 422, a defesa só recebeu esse ofício para saber desses celulares, dessas apreensões, em 19 de abril de 2022, quando já tinha passado a fase do 422. Então, esse segundo pedido reconhece então, que está lá, que tem a descrição, que foi juntado pela delegacia de homicídios, no entanto, a defesa não teve acesso. Em terceiro, também já pulando aqui mais uma página, não foi disponibilizado pelo TCE, embora tenha a requisição, o laudo das folhas 19878, 33663, 33663, referente às inúmeras apreensões de folhas 19876. E ao laudo do 3554 e o 19181, que versa sobre a cadeia de custódia do 3554. Então, tem apenas na apreensão os equipamentos que não foram periciados, mas eles fazem parte do laudo. São equipamentos que estão disponibilizados para a acusação, como a defesa sempre vem falando, e até hoje não teve acesso pela defesa. Tá? As folhas 34.295 e 22.464 referem-se apenas a 2 equipamentos celulares, o iPhone XR, que foi apreendido. Mas tem 2 da Samsung, 2 iPads da Apple, um mini iPad, um computador, um notebook da Samsung, um notebook da HP, que está todo descrito aqui, que eu não vou ler, número de série e tudo mais, que não foi disponibilizado para a defesa. E o quarto, são 4, tem as requisições do exame pericial dos números aqui 0057514951, 57515 e 38783 e 39594, que não foram recebidos pelo TCE, conforme eles mesmos falaram que foi 33.389, em resposta a um mandado de busca e apreensão feito pelo cartório, que posteriormente gerou as folhas 34.977. Fala aqui, dentro dessas folhas, eu estou passando mais um pouco para deixar mais rápido, que se refere ao iPhone capa vermelha com caixa, aqui daí tem um número de propriedade da Rayane e o ofício 06771, que também estão disponibilizados para a acusação, mas que não deram para a defesa. Excelência, para finalizar, essa ausência de acesso, ele tira diretamente o princípio da ampla defesa do contraditório. É um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que o acusado tem que ter assegurado uma defesa real e efetiva, e não uma defesa meramente protocolar. Então, como é que nós podemos fazer um julgamento em que a acusação tem acesso a tudo, fica 2 anos com acesso livre a todas as situações, porque está no processo também que foi encaminhado no laboratório do Ministério Público, está tudo pelo laboratório do Ministério Público, se a vítima suspeita está no laboratório do Ministério Público, e a defesa não tem acesso a esses equipamentos. E a defesa reconhece, quer deixar claro, e reconhece o esforço do cartório de Vossa Excelência para que tudo fosse disponibilizado para a gente a tempo oportuno. E foi pedido, e foi encaminhado todos os ofícios, mas não teve as respostas necessárias. Então, a defesa já fez diversos pedidos que sempre vinham. As provas já estão no cartório, quando a acusação falava, isso daí a defesa também teve. Só que acontece isso, o arquivo do Celebrite chega posteriormente de algo que a gente pediu, que falaram que já estava, mas que veio posteriormente. Inclusive, deixar claro aqui, o celular da vítima, que foi dito que não existia até um mês atrás,
chegar aqui todos tendo acesso ao celular da vítima, como se nada tivesse acontecido. Doutora, desculpa, só interromper nesse momento, foi dito que realmente não foi apreendido o celular da vítima. O senhor está se referindo ao celular no qual foi feita uma reconstituição do celular da vítima. Não é o celular da vítima, é o celular no qual foram recuperados os dados da vítima. Só para pontuar isso, ok? Então, o que estava nos autos é que não havia e não há. Não houve apreensão, né? Inclusive a notícia de que esse celular foi jogado fora, né? Destruído, enfim. Né? Excelência. Ok? Só para pontuar isso, para não cair um erro de Então vamos pontuar. No dia 11 de setembro de 2019, 11 de setembro de 2019, pode-se verificar as folhas 38.113, em que a Apple manda um ofício, 11 de setembro de 2019, com senha inclusa de todos os dados relacionados ao celular. Eu sei que Vossa Excelência disse que são os dados que foram baixados, mas por isso que eu falei aqui da acusação, porque nós vimos manifestações, e tem aqui as folhas que eu passo para Vossa Excelência, dizendo que esse celular nunca existiu ou que os dados nunca foram acessados. Os dados foram acessados e foram manipulados pelo Ministério Público por mais de 2 anos antes de vir para a defesa. Doutor, só um instantinho, manipulados não, porque esse celular estava prendido com lacre. Estava lacrado na DH. Então, Excelência, sobre a manipulação, então a defesa informa que daqui a pouco provará que foi manipulado. Ah, tá bom. Então tá bom. Então isso está evidenciado, mas a defesa coloca posteriormente sem nenhum problema. Então, apenas para finalizar. Nós tivemos acesso aqui a essas informações recentemente, uma série de informações nós não tivemos ainda, então a defesa requer que esses laudos, esses documentos, apreensões, sejam disponibilizados para a defesa, porque é impossível ter um julgamento justo, que eu creio que todos nós temos o mesmo interesse em julgamento justo, e isso constitui uma nulidade absoluta. Por isso que, mais uma vez, eu reafirmo que o júri é nulo, até porque nós não tivemos acesso a todas as provas disponíveis para a acusação. Eu não sei se Vossa Excelência quer que eu fale o último ponto, ou se quer abrir. Não, eu permito, depois o Ministério pode manifestar. Perfeito. Então, por último, a defesa requer, pedindo, inclusive, sensibilidade por parte da acusação, para concordar com a defesa, que seja concedido um tempo mínimo de fala para cada um dos acusados. Pelo menos o que diz a previsão para o julgamento individual de cada um. Por quê? Para que a gente possa exercer a plena defesa. O princípio da plenitude de defesa, como eu já falei, exige que a defesa não seja meramente protocolar. No entanto, veja, Excelência, é um processo com mais de 40 mil páginas. É um processo que tem centenas de apreensões. É um processo que tem dezenas de testemunhas, 5 acusados, que resta absolutamente inviável fazer uma defesa no tempo de 2 horas para 4, 2 horas e meia para 5 pessoas, sendo que não são defesas idênticas, porque cada um merece uma defesa. Então, se nós colocarmos aqui 30 minutos para falar sobre um homicídio consumado, 3 qualificadoras, uma tentativa de homicídio com 2 qualificadoras, crime de falsidade biológica, uso de documento falso, associação criminosa, obviamente que 3 a 5 minutos por acusado para cada fato é impossível. Isso daqui a gente vai fazer um faz de conta. Então, a defesa pede a sensibilidade, inclusive, da acusação, porque Vossa Excelência juntou uma decisão do ministro Schietti, em que ele fala que se houver concordância, eventualmente, das partes, poder-se-ia ter um acordo diferenciado. A defesa está fazendo um pedido razoável. A defesa quer apenas exercer a defesa técnica de forma adequada, sem a qual não haverá um julgamento justo. Então, eu sei que o Código de Processo Penal, que nesta parte praticamente copiou da década de 40, não está preparado para um processo dessa complexidade, não prevê isso legalmente.
Mas a defesa pede, até porque tem inúmeras decisões que eu junto aqui, depois entregarei, não vou ler, que se demonstre uma grandeza constitucional aqui para assegurar a plenitude de defesa dos acusados. É esse o quinto pedido. E por último, uma situação que eu acabei de entender, já falei para a Vossa Excelência, mas apenas para deixar constado na habilidade, a partir do momento que a testemunha se fia a partir daquilo que ela presenciou do fato, a leitura da denúncia para a testemunha, sem dúvida, impacta diretamente a percepção, a própria memória da testemunha. Então, assim como tem que se manter as testemunhas afastadas umas das outras para que não se influencie a memória uma das outras, tem que lembrar que os fatos descritos extensivamente na denúncia feita pelo Ministério Público vai influenciar o relato das testemunhas. Então a defesa aponta essa nulidade até como forma de que não seja lida a denúncia para as testemunhas, e se assim for, já pede a nulidade desde já dessa sessão de julgamento, eis que é o nosso momento legal de falar isso. Excelência, eu estou aqui com tudo, eu vou passar para Vossa Excelência colocar na ata, mas devolvo a palavra. Obrigado. Eu vou continuar aqui de uma forma mais objetiva na cantada, mas de qualquer forma está foi gravado e vai ter ainda confirmado também depois de páginas do documento que eu estou mencionando. O Ministério Público, o Presidente do Estado, com a delegação da defesa, por favor. Eu queria entender primeiro, o doutor Rodrigo fez uma série de colocações, história do Ministério de ressaltar que o Ministério Público não concorda com verdades atuais, mas eu gostaria de entender, me parece um pouco contraditório, porque a defesa entra com todos os indicadores diversos das contas, realizando excesso de prazo. Doutor Carlos, se o senhor pudesse só ajudar o doutor, eu não quiser fazer isso, eu ia embora. Não tem como. Doutor, quando se manifestar, em razão até do movimento defensivo, eu penso que se manifestem sempre usando o microfone. Ok? Doutor Carlos, por favor, diretamente do Carlos. Porque a defesa parece dizer que ele presidiu documentos que está até excluso no momento no patrão de hoje, e ao mesmo tempo diz que o processo demorou muito para ter o julgamento, está demorando muito para ser feito os júris, mas está pedindo para ser adiado o júri. Então eu não entendo, isso é um contraditório seria imprescindível o documento sem foi requerido no momento oportuno, e, ao mesmo tempo, dentro do processo, ele está pedindo praticamente um adiamento do júri, que quer ter novos documentos, mais documentos, ele quer juntar mais realidade no processo, não sei, montou 2.000 semana passada, e, ao mesmo tempo, está tendo uma imagem para ser divulgada. Então, é contraditório a posição defensiva. Eu sei que o Ministério Público não teve acesso a absolutamente nenhuma prova, nada que não esteja no cartório, que não esteja nos autos, que é um absurdo está aqui ultrajado como posicionamento da defesa, com as alegações defensivas lamentáveis, dizer que essa defesa quer ser privilegiada mais uma vez, ter mais privilégios que seus acusados, ex-deputados e seus filhos, no sentido de mudar até mesmo a configuração prevista por lei para o Tribunal do Júri, que é um absurdo. Todos os tribunais do júri do Estado do Rio de Janeiro, no seu motor, aonde que a advoga existe, seja diferente da comarca dele, mas no Estado do Rio de Janeiro, todos os tribunais do júri seguem a lei, o Ministério Público tem acesso por determinação legal e constitucional ao lado do Poder Judiciário. Existe uma ADI, que o doutor mencionou, que não preliminar decidida, indefinida, e no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República senta ao lado do presidente. Então, não tem pertinência alguma. O doutor quer mais privilégios, o doutor quer mudar a própria configuração do Tribunal do Júri, vai deixando do jeito que a defesa quer, mais privilégios para o deputado. Então, o Ministério Público rejeita veementemente essas arguições, assim como quer mudar todos os procedimentos que é feito em todos os tribunais, em todos os plenários do júri, não quer que seja lida a denúncia, o que é feito em todo mundo, todos os jurados, todos os advogados têm conhecimento que é feita rotineiramente
em todos os casos, mas tem mais privilégios. Então, tem previsão legal. Previsão legal será muito para a testemunha poder saber o que ela vai responder. Então, é manifestamente improcedente mais esse pedido de requerimento que, além de tentar, talvez, alongar desnecessariamente esta exceção, é apenas um requerimento da visão ministerial da concessão de mais privilégios, de mais uma reconfiguração do sistema legal para fazer um sistema processual à vontade da defesa da ex-deputada Flor de Lis, que é absolutamente anti-isonômico, iníquo e ilegal. Vamos fazer isso contrariamente. Em relação aos laudos, eles estão todos ligados aos autos. A defesa não efetuou requerimento de diversos laudos na fase processualmente vigente, do artigo 422, e agora pretende requerer no centro do adiamento do plenário, de novos documentos, ainda mais documentos, os 40 militares, não foram requeridos oportunamente. Então, os laudos têm todos os autos, os artigos não terão acesso a nenhum laudo de documento que não esteja no cartório, leviando qualquer afirmação que seja contrário. E nos servamos se manifesta pela rejeição de todas as preliminares longamente expostas pelos diversos advogados do efeito. Ela com tempo de sustentação, eu acredito que não tem previsto uma formatação, uma parte para verificar, vamos ter mais um processo penal específico para importante destacar também que o processo iniciou com 11 acusados, a gente tem 5, então a gente já vai ter 2 horas e meia para 5, não para 11. A acusação vai ter o mesmo tempo que a defesa técnica, não vejo nenhum tipo de violação do Ministério Público, que não é só parte aqui, mas tem fiscal da ordem jurídica, entende que deve ser aplicado o Código de Processo Penal brasileiro, né? Que aqui a gente tem réus não diferenciados e que a eles também se aplica o Código de Processo Penal brasileiro, mas já não nenhuma peculiaridade que justifique o requerimento efetivo. Depois eu vou confirmar aqui com maiores detalhes o afastamento das autoridades alimentares, das irregularidades alimentares da defesa, só salientando com relação à cadeia de custódia, que também já há decisão legal com relação a tudo que foi adquirido hoje pela defesa, né? Seja em relação ao tempo de sustentação, a única questão nova que foi antecipada pela leitura da denúncia vai ser confinada também em ata, a oposição da defesa, um procedimento que se adota em todo e qualquer processo, enfim, né? Seria uma alteração para um processo específico, que tem um fundamento que justifique, né, que a gente aja de uma maneira diferenciada no processo em relação aos demais, então não vejo justificativa para que se altere, né, o risco que é adotado, né, em todo o Estado, em todas as comarcas, e, né, em todos os tipos de magistratura que tem 20 tipos de magistratura, nunca foi diferente, não vejo por que então haver essa alteração. Com relação à questão dos laudos, né, existem listas no processo, todos os laudos, né, o juiz diligenciou bastante, eu quero até inclusive de agradecer aos funcionários do cartório, parabenizá-los, porque eles diligenciaram muito, não que não diligenciem em regra, mas é realmente um processo volumoso e trabalhoso, né, em que todos se dedicaram para que não houvesse nenhuma novidade, né, apesar da alimentação defensiva, foi adotada toda a cautela necessária, os laudos se encontram nos autos, há uma lista de mais de 70 laudos, cerca de 70 laudos aproximadamente nos autos, com relação a alguns requerimentos que efetivamente foram feitos pela defesa após o caso do artigo 422, eu gostaria de registrar o seguinte: houve algumas apreensões que fizeram uma terceira fase, chamada terceira fase de inquérito, né, porque a investigação continua em relação a terceiras pessoas, não vou mencionar o nome, terceiras ciência, enfim, foram feitas apreensões em relação a esses investigados, né, que esse juízo chegou a juntar alguns laudos por agora ampla defesa, nem necessitava haver essa juntada, mas ainda assim, os laudos que chegaram a tempo em relação a essa terceira fase do inquérito, né, foram juntados aos autos, né, e os que se encontram pendentes, doutores,
são referentes a esses outros investigados. Foram laudos e apreensões, laudos referentes a apreensões que se deram, inclusive, após o oferecimento da denúncia, após a representação oficial desse processo. Então, não tem razão de ser alegação de prejuízo para a defesa em relação a essas ausências, né? Tudo que foi disponibilizado pelo Ministério Público foi disponibilizado pela defesa, seja documentalmente, sejam as mídias estiveram todo o tempo disponíveis, os doutores sabem disso, em cartório, para cópias, né? Ainda que houvesse algum problema na gravação, foram repetidas, enfim, tudo que foi disponibilizado para o Ministério Público foi disponibilizado pela defesa, assim não há nesse ministro de forma alguma esse tipo de ilegalidade, de diferenciação entre partes. Tá? O juiz aqui sempre zelou pelo atendimento a todas as normas legais, né? Eu lamento que a defesa faça esse tipo de argumentação, porque acho que até uma ofensa ao judiciário esse tipo de argumentação. Tá bom? Então tudo isso vai ser consignado aqui em ata, e nós vamos então dar seguimento. Excelente questão de ordem. Pois não. Perdoe, mas essa argumentação do falso de documento é uma prova judiciária. Doutor, a alegação de que foi privilegiado o Ministério Público em detrimento da defesa. Isso não é uma não, mas excelência. Mas aí quem conduz o processo é o juiz, né? No caso, eu, né? Por essa razão, né, eu lamento ouvir isso do doutor. Mas, enfim. Inclusive, a gente conversou, eu falei que o Ministério Público não mandou todos os documentos. É diferente de responsabilidade judiciária. Inclusive, elogiei aqui toda a presteza dos funcionários relacionados a isso. E eu só quero dar um exemplo. Basta abrir, página 32.289. Se acham que nós temos acesso a tudo, basta abrir só essa página que virão ali todos os documentos que eles provam que está provado pelo Instituto que nós não recebemos ainda. Está aí, está no documento. Bom, então, encerrar as compartilhadas de documentos definitivos, vamos então proceder ao processo dos jurados para então, efetivamente, abrirmos a sessão formalmente, né, e darmos sequência com a audiência dos testemunhos. Pode gravar também, pode gravar aqui, tá? Felipe Medeiros já passou pedir com os pratos, está acusado de inquérito, por favor, Felipe Ordinário. Felipe Medeiros, não pode. Defesas. Sejam Ministério Público. O Ministério Público aceita o jurado. Por favor, pode. Luciana Lima Leon. Luciana Lima Leon. Leon, não? Excelente. Ministério Público. Pode vir. Maria Cristina Zé Carvalho. A defesa agradece por hoje, agradece a mim, mas sempre obrigado.
Doutores, eu estou com uma lista, porque alguns jurados validaram alguns compromissos, não estão muito bem de saúde. Então, se todos concordarem, esse jurado agora já deu um deles, tem consulta médica. Eu vou pedir que ele acatar a dispensa por hora, mas vou pedir que aguarde ele do outro lado sentado, para a gente ver aqui, né, se a gente pode seguir efetivamente com essa dispensa, com razão do número, uma recente que eu não sei se foi. Concordando. Então, Manuel Carlos Berti, a não ser que ele seja dispensar. Por dispensar, a gente dispensou logo, né? Não, né? Então, o senhor pode aguardar, por favor, só porque está dispensado, não precisa aguardar aí, só para a gente finalizar aqui, ver se consegue alcançar o número correto, aguardar do outro lado ali, por favor. Viviane Lima Bonora. Viviane. A defesa agradece por hoje, né? Obrigado. Fábio da Silva Cabral. A defesa agradece, mas suspeita por hoje. Obrigado. Lisa Lira Castro. A defesa agradece, mas suspeita por hoje. Obrigado. Dispensado. Antônio Leite Geu Corpora. A defesa agradece, mas suspeita. Obrigado, doutor. Melissa Ribas. Vamos isso. A defesa agradece, mas suspeita. Obrigado. Leonardo Amaral Freitas. Defesa. Sim, Ministério Público aceita o jurado. Pode vir, por favor. Jean César Martins. Defesa. A defesa agradece, mas suspeita. Obrigado. Eliane Alves dos Santos. Defesa. A defesa agradece, mas suspeita. Obrigado. Kátia Rodrigues. A defesa agradece, mas suspeita. Obrigado. Peraí, só uma questão, por favor. Sei que, mas não me engano, quando foi feita a chamada, eu tinha falado que tinha contato com uma das testemunhas. Não sei se eu estou confundindo. Não, se eu estou confundindo, tudo bem. Verdade. Está constando aqui, porque a lista que a gente vai considerar é considerada como impedimento. Está dispensada por impedimento. Correto. É a única que diz. Tem uma jurada Luciana Feitosa, que na verdade não conhece o GELA, mas tem uma ligação com a censura do Ministério Público, e isso vai dispensar, tá? Para evitar qualquer tipo de... Acho que é Juliana Feitosa. Maria das Graças dos Campos. Entendeu? Sim, Serena, obrigado. Entendeu? O Ministério Público agradece, mas dispensa o jurado. Hélio de Oliveira, Nélio de Oliveira Viana Silva. Entendeu? Sim, Serena. Entendeu?
O Ministério Público aceita o jurado. Pode vir. Gabriel da Silva Nascimento. Defesa. A defesa agradece, mas suspeita por hoje. Obrigado. Lídia Reis Calazans. A defesa agradece, mas suspeita por hoje. Obrigado. Matheus Dias. Matheus Santos Dias. Defesa. Sim, excelente. Defesa. O Ministério Público aceita o jurado. Pode vir, por favor. Felipe Souza Canjota. A defesa agradece, mas suspeita. Obrigado. Verdade. Suleide Brito Duarte. Defesa. Perfeito, excelente. O Ministério Público aceita o jurado. Pode vir, por favor. Rita Márcia Afonso Fernandes. Defesa. Sim, excelente. Defesa. O Ministério Público agradece e dispensa o jurado. Marcela de Abreu Casanova Ferreira. Defesa. Marcela? A Marcela, desculpa que ela está na listinha, tem vários nomes aqui. Marcela está com sintomas de vou deixar em suspensa, mas em suspenso, passa ali, por favor, no instantinho. A gente vê se está efetivamente já dentro do caso de dispensado, tá? Juliana Silva Feitosa. Essa foi a gente preparou o pedido que eu vi. Já esqueci. Camille Cesaré Marino. Isso. Defesa. O Ministério Público aceita o jurado. Então, completamos aqui o Conselho de Sentença de hoje. Agradeço aí o comparecimento, né? Os marcos dos jurados, né? Com as possibilidades já existentes. E obrigada até o próximo dia, que será na semana que vem, né? Todos estão parecidos, né? Tá bom? Muito obrigada, bom dia.
Pode tirar a fechada, pode tirar Posso? Ele acha que 3 aqui, 3 10 permite agora a entrada da imprensa, tá? Mas como já constantemente, né? Foi decidido imagem que hoje é permitido por hora, e-mail, uma proposta de imagem, uma audição mais fácil, não é isso? Para fazerem silêncio, por favor, para você situar, vai entrar em todos os imprensa. Não pode fazer jurado. Vem pra cá. Não pode, por favor, participar. Não, é não pode fazer jurado, só não. Doutor, você não pode sair daí, não? Também tá fora da licença, por favor? O advogado com mais uma barreira, nem mesmo mais. Não é já. Pelo seguinte, eu gosto aqui, né? Trabalhar? Eu posso falar com o juiz, se for necessário. Não,
acho que é a única que pode colaborar com o nosso trabalho, não? Oi? A Juliana tá lá dentro, o servidor fica do lado com ela. fazer imagem, ela como fazer. Se a Juliana chegar, que eu vou falar com a Juliana. Da minha parte, tá à vontade, mas infelizmente. Vai fazer maneira pra não vai fazer ninguém sem Senhores, só para registrar, a foi permitida para essa imprensa, até foi requerida a filmagem da sessão pela defesa, mas entendo que razão uma interpretação neste momento dos réus, né, que não querem, a sua maioria, né, ser recusados. A defesa entendeu por bem fazer essa barreira, tá? É um direito que nos assiste, tá? Então, assistente à acusação fica até admirado com essa barreira feita aqui pela defesa, que queria permissão ao vivo do YouTube. Aí agora faz a barreira e impede o acesso da empresa de fazer a filmagem. Não, eu reconheço que é um direito deles, mas para quem queria exibir um júri num espetáculo ao vivo no YouTube, é o primeiro que fica de fora. Faça um silêncio, eu estou muito atento, aguardar a entrada dos promotores para a gente poder discutir a posição, e aí depois que a gente for verificar que efetivamente eu vou precisar tá bom?
Eu vou fazer o 2, Por favor, vamos ficar calmos, manter a paz e confusão, a ordem, sem mundo. Só mais um alerta, acredito eu que a assessoria de imprensa já tenha passado para todos os delegacistas e fotógrafos presentes, mas mais uma vez aqui reiterando, né, até para ficar registrado, né, que não pode haver a filmagem de nenhum jurado a qualquer pretexto, seja no intervalo, filmando alguém que esteja dando entrevista, tá? Toda a cautela, por favor, por pequena responsabilização. Estou alertando antes a todos, a assessoria de imprensa também já avisou, os jurados não podem ser filmados, por favor, tá bom? Toda a plateia também, tá? Lembrando aqui que é proibido o uso de celular, de imagem, vídeo aqui dentro do plenário, por favor, tá bom? Posso liberar o cinegrafista? Pessoal, vamos começar a nos retirar, pessoal de imagem, por favor. Vamos lá. Nós vamos então dar início aqui. Pessoal, obrigado. Pedir pessoal de imagem de retirar, por favor, licença necessária de pessoal, obrigado. retirarem ou não ficar fazerem muitos equipamentos, tá? Ao organização, por favor. Obrigado. Alô, doutor? Não. Pessoal, tá, por favor, vamos lá. Obrigado, vamos lá, vamos lá. Alô, cultura. Mas não vou tomar não, tá muito demora. Então, vamos lá? Vamos lá, pode deixar os lados que querem o colégio para poder ir.
Olha quando os jurados vão passar aqui, tá pararemos mais no próximo período. Ok? Vamos lá, pode passar. Doutor, acho que vocês podem tomar tempo, né? Vou pegar o logo aí. Quando você quiser partir, tá? Para poder, né, ficar fechado depois. A minha vou para o seu telefone. Pode tocar. Quando colocar aqui na frente para a gravação, existe a bastão da Jovina, não. O ovo tão estranho, né? Desculpa, eu não O doutor falou que não era. Obrigado. Não era dele. Culpa minha. Tá gravando? Tá bom. Pode. Era 4 bom e a receita 10. Esse é para jogar. Sei, o que é 100? É 100?
elas viram a voz, a mãe da... É legal. O copo ali, doutor. Copo descartável tá ali, ó. O copo ali, ó. Descartável? É, copo descartável. Já tem lá, já tem Como todos telefonaram, não?
Pode ter atenção, que para todos tomarem atenção, por favor, os dados já foram colegas, vão vir aqui, já estão 11 horas. Silêncio, tá, por favor, na plateia. É que você está bom, por favor. Bom dia, todos de pé, por favor, declaro aberta pelo julgamento do processo 0074870-44 de 2019 do Ministério Público Imóvel em face dos acusados Souto Luiz dos Santos Souza, Marzi Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues e André Luiz de Oliveira, estes em julgamento, além da Caiane dos Santos Oliveira, e outros correios, Carlos Mirazi Francisco da Silva, Flávio, Lucas, Adriano, André e Marcos, esses outros já julgados em plenários anteriores. Nós já procedemos ao sorteio dos jurados, vamos então proceder ao compromisso legal, os jurados, em nome da lei, para examinar com parcialidade da causa, para que possa decisão, de acordo com vossa consciência, e estamos na justiça. Felipe, Angelina, Luciana, Leonardo, Nélio, desculpa, Matheus, Zuleide e Camille. Podem sentar, vou proceder a leitura da denúncia, transparecer dos fatos e iniciar efetivamente a leitura das testemunhas. Então, devo que oferecido em face dos réus, como já mencionado anteriormente, pelos seguintes fatos. Para melhor compreensão e ligação entre os denunciados e a vítima, vai registrar os vínculos entre eles. A denunciada Flor Luiz é a esposa da vítima Anderson do Carmo e mãe biológica dos denunciados Adriano, Flávio e Simone. A denunciada Rayane é filha da denunciada Simone e neta de Flor Luiz. Lucas, já julgado, é filho por adoção de Flor Luiz e da vítima Anderson. Carlos, já julgado,
além de André e Marcinho, são filhos sócio-afetivos de Paulo de Lis e da vítima Anderson. E os denunciados também já julgados, André e Marcos, são companheiros que não têm vínculo com esta família, com a família da vítima e demais réus. Primeira imputação é de crime de homicídio consumado. A descrição dos fatos é a seguinte: no dia 16 de junho de 2019, por volta das 3h30, na residência situada na Rua Cruzeiro, número 145, Valência Lotiba, Flávio dos Santos Rodrigues agindo livre e conscientemente, com meus ações e desígnios com Lucas César dos Santos de Souza e com os denunciados Flor de Lis, Marzi, Simone, André, Rayane e Carlos, com inequívoca vontade de matar, recebendo diversos disparos de arma de fogo contra o corpo da vítima Anderson, vindo a lei produzir os ferimentos descritos no auto de dano cadavérico constantemente 19 e, por sua natureza e teste, foram a causa da morte da vítima. A denunciada Flor de Lis dos Santos de Souza, agindo livre e conscientemente, com união de ações executivas com o executor do crime, Flávio, e com demais partícipes denunciados, concordou de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima Anderson. Este arquitetou toda a empreitada criminosa, arregimentou, incentivou e convenceu o executor direto e demais denunciados a participar do homicídio contra a vítima Anderson, sob simulação de se tratar do crime de latrocínio, e ainda financiou a compra da arma do crime e avisou da chegada da vítima ao local em que seria executada. As denunciadas Marzi, Simone e Rayane agindo livre e conscientemente, com meus ações executivas com o executor do crime e com os demais denunciados, aderindo previamente à intenção homicida, concordando de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima Anderson, estes prestaram auxílio denunciada Flor de Lis no planejamento do crime e no convencimento dos já denunciados Flávio e Lucas a executarem a empreitada criminosa, simulando tratar-se de crime de latrocínio. O denunciado André Luiz de Oliveira, agindo livre e conscientemente, com meus ações executivas com o executor do crime Flávio e com os demais denunciados, aderindo previamente à intenção homicida, concordou de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima Anderson, este prestou apoio moral aos demais denunciados, incentivando e reforçando os seus planos de matar a vítima. O denunciado Carlos, já julgado, o Enem agindo livre e conscientemente, com meus ações executivas com o autor material e com os demais denunciados, aderindo previamente à intenção homicida, concordou de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima Anderson Carlos de Souza, ele prestou apoio moral aos demais denunciados, incentivando e estimulando os planos de matar a vítima. Esse réu já foi julgado anteriormente e a pedido do Ministério Público, inclusive, foi absolvido em relação a esse crime especificamente, apesar de ser condenado em relação a outra executada. O homicídio foi cometido por motivo dolo, qual seja, vingança vil e abjeta em razão da vítima não ter rigoroso controle das finanças do grupo familiar e administrar os conflitos da casa de forma rígida, não permitindo que houvesse tratamento privilegiado das pessoas mais próximas da sua juiz e ora denunciadas em detrimento dos outros membros da numerosa família. O homicídio foi ainda cometido por meio cruel, escalpejado por dezenas de disparos de arma de fogo, inclusive na região próxima às genitálias. A vítima agonizou com intentos de despertar o sofrimento até a sua morte. O homicídio foi cometido ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e foi atingido de surpresa na garagem de sua residência, quando inclusive vestia apenas roupa íntima. Os denunciados valeram das relações domésticas e de coabitação para a execução do crime, este o fato de morar na mesma residência da vítima foi utilizado para facilitar a execução do crime. A segunda imputação é de crime de homicídio na forma tentada. A descrição é a seguinte: em data não precisa, mas num período compreendido entre o mês de maio de 2018 e junho de 2019, por determinadas vezes, sendo certo em pelo menos 6 ocasiões, em horários variados, todas no estado do Rio de Janeiro, e na maioria das vezes na residência da Rua Cruzeiro, 545, Padre Adotiva, os denunciados Flor de Lis, Marzi, Simone, André e Carlos, agindo de forma livre e consciente, em comemorações deles, praticaram atos executórios de crime de homicídio contra a vítima Anderson, mediante administrações simuladas, continuadas e expressivas de veneno, nas comidas e bebidas da vítima, planos cumulativos eficazes, com o objetivo de produzir ao final o resultado morte, provocando intoxicação exógena, conforme descrito nos pareceres médicos legais e prontuário médico da vítima do Hospital Niterói acostados ao processo. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Este a vítima apontou conhecimento socorro médico hospitalar em pelo menos 3 oportunidades, impedindo o resultado morte.
A denunciada Flor de Lis, agindo de forma livre e consciente, com a intenção de matar a vítima, Anderson decidiu, planejou e iniciou o ato de da empreitada criminosa. Este que foi autora do plano homicida e arregimentou um criminoso familiar para sua execução, além de ministrar dissimulada e explicitamente o veneno às feridas e bebidas da vítima. As denunciadas Marcinho e Simone aderiram previamente à intenção homicida, concorreram de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime de homicídio contra a vítima Anderson. Eles ministraram o veneno dissimuladamente nas comidas e bebidas da vítima, além de auxiliarem na escolha e aquisição da substância tóxica, mediante pesquisas na internet em busca de tipos de venenos que fossem letais e possíveis de adquirir, com o objetivo de envenenar a vítima gradualmente e produzir sua morte. O denunciado André aderiu previamente à intenção homicida, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime contra a vítima Anderson, foi sabedor dos planos de matar a vítima por envenenamento, prestou apoio moral e ensinou os denunciados a praticarem atos executórios, bem como auxílio material, com que a vítima ingeriu alimentos e bebidas que foram prévias e ocultamente envenenados. O denunciado Carlos da Silva teve previamente a intenção, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime contra a vítima Anderson, foi sabedor dos planos de envenenamento, prestou apoio moral e questões denunciadas a praticarem atos executórios e contestou que o material, agindo para que os alimentos envenenados não fossem consumidos por outros membros da família, mas exclusivamente pela vítima, a fim de possibilitar a continuidade da execução da empreitada criminosa. O crime foi cometido por motivo dolo, igual de vigilância direta, em razão de a vítima não ter rigoroso controle das finanças do grupo familiar e administrar os conflitos da casa de forma rígida, não permitindo que houvesse acesso privilegiado das pessoas mais próximas da sua juiz e horas denunciadas, em detrimento dos outros membros da numerosa família. O crime foi praticado com emprego de veneno ministrado de forma insidiosa, gradual e oculta nos alimentos, causando intenso sofrimento à vítima. Os denunciados maneiram que das relações domésticas de coordenação para a execução do crime, este que o fato de morar na mesma residência da vítima foi utilizado para facilitar a execução do crime. Terceira imputação de uso de documentos ideologicamente falsos. No mês de setembro de 2019, na sede da DH de Niterói, São Gonçalo da Guarani, Casos, lá da Avenida Ministério de Oliveira, na CCP de Niterói, no Fórum da Comarca de Niterói, da Justiça Preventiva, terceira vara criminal, situada na Avenida Amaral Peixoto, em Niterói, os denunciados Flor de Lis, Flávio, Adriano, Andréia e Marcos, agindo com organizações e desígnios de forma livre e consciente, fizeram uso de documentos ideologicamente falsos no inquérito policial, junto à DH, e na ação penal apresentada nesta vara, na qual eram réus Flávio e Lucas, ou seja, carta constante de existência de 1905, copiada por Lucas, a qual foram inseridas declarações rapidamente falsas, com o fim de alterar a verdade dos fatos juridicamente relevantes, desde que a carta era atribuída à execução material do crime de homicídio a pessoas diversas daquela que o cometeu e atribuía a pessoas diversas a autoria intelectual e a ordem para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Anderson. O documento tratou-se de uma carta manuscrita por Lucas, por teor, que foi dado para copiar para fins de uso no presente inquérito que investiga outros partidos do assassinato de Anderson e na ação penal que investigava, e na ação penal que tramita nesta segunda, terceira vara criminal em face de Flávio e Lucas pela prática dele e na carta, Lucas atribuía falsamente a autoria dos disparos de arma de fogo contra a vítima e imputa falsamente o planejamento e a ordem de fazer isso a vários residentes, Israel e Alexandre Felipe Martins, conhecido como Luan. O denunciado Flávio objetivava com a carta livrar da responsabilização penal pelo homicídio cometido e a denunciada Flor de Lis livrar-se de uma responsabilização de planejado e financiado o crime. Além de vingar que seus filhos afetivos de Israel e Luan por não terem aceitado suas ordens de calar ou de faltar com a verdade dos depoimentos. A denunciada Flor de Lis foi coautora do texto da carta, com conteúdo ideologicamente falso, entregue a Lucas para copiar, fez uso do documento falso no inquérito mencionado e na ação penal, bem como pagou à denunciada Andréia a quantia de R$2.000 para participar da empreitada criminosa. Os denunciados Flávio, aderindo à intenção delituosa, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime, este sabedor do seu conteúdo falso e o documento seria utilizado no inquérito policial e na ação penal em curso, recebeu a carta manuscrita pelo denunciado Flor de Lis,
copiou apresentando o que era de seu interesse e entregou a Lucas para copiar o seu erro, pressionando no tratante. O denunciado Adriano, já julgado anteriormente, aderindo à intenção delituosa, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime, desde que sabedor do conteúdo falso da carta que seria utilizada no inquérito na ação penal, serviu de intermediário entre as denunciadas Andréia e Flor de Lis nas tratativas de elaboração do documento falso, indo ao Rio de Janeiro, receber o documento de Andréia e repassando para a Flor de Lis, a fim de ser utilizado nos autos inquéritos da ação penal em curso relacionados ao homicídio de Anderson. A denunciada Andréia, também julgada anteriormente, aderindo à intenção delituosa, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime, sabedora do seu falso, de que a carta seria usada no inquérito na ação penal, e que era visitante cadastrada em seu companheiro preso, também denunciado, Marcos, já julgado anteriormente, valendo dessa condição para fazer a entrega da carta a Flávio, e dele receber a carta copiada por Lucas, além de integrar, como a denunciada Flor de Lis, todo o plano criminoso e receber, por isso, o valor de R$2.000. Denunciado Marcos, julgado, como falado anteriormente, aderindo à conduta deliciosa, concorreu de forma eficaz, consciente e voluntária para o crime, e na condição de preso na mesma unidade de Flávio e Lucas e de companheiro de Andréia, que resultava, pressionou Lucas para que copiasse a carta, auxiliando Flávio e Flor de Lis na escolha das informações falsas que foram inseridas no documento, além de receber e repassar a carta por intermédio das visitas de Andréia. Quarta imputação é a imputação de associação criminosa. Antes de ler a imputação, qual é o esclarecimento aqui do jurado, talvez fique um pouco confuso, nesse processo houve duas denúncias diferentes. Uma denúncia na fase mais próxima ao crime, que foi denunciada do Flávio e o Lucas. Tá? O Flávio é apontado por ambos já julgados anteriormente. E depois, dando continuidade à investigação, houve outra denúncia, que é a orientando os senhores. Tá? Então, vocês vão acompanharem, se a gente menciona essas dúvidas desse processo anterior, né, do Flávio e Lucas, para todos entenderem essas dinâmicas. Então, seguindo, quarta imputação, é a imputação do crime de associação criminosa. Em data não precisa, mas no período compreendido entre o mês de maio de 2018 e o oferecimento da denúncia, com base na residência a Rua Cruzeiro, 45, base produtiva, os denunciados Flor de Lis, Marli, Simone, André, Carlos, Rayane, Flávio, Lucas, Adriano, Andréia e Marcos, de forma livre e consciente, com união de ações previstas, associaram de modo estável e permanente para o fim específico de cometer crimes de homicídio e adulteração de documentos conforme imputações da Lula. A associação, para a confecção dos objetivos, fez uso de armas de fogo, qual seja de escola aberta, a lei de 9 milímetros, descrita no item 148. A denunciada Flor de Lis tinha o propósito de ver seu marido Anderson assassinado. Para tanto, a regimentou inicialmente esses grupos familiares denunciados Flávio, Lucas, Marli, Simone, André, Carlos e Rayane para auxiliarem na formulação do plano e sua execução para pôr fim à vida da vítima conforme a sua esposa e na ação penal inicial que a Flávio e Lucas que pensavam neste juízo a ela. Após alcançado o objetivo de matar Anderson, juntaram à associação os denunciados Adriano, Andréia e Marcos Ceia, sob a liderança de Flor de Lis, aderindo consciente e voluntariamente aos propósitos criminosos, com o fim de garantir a impunidade dos crimes do homicídio inventário consumado, para ir participando do crime de uso de documentos ideologicamente falsos no inquérito que instruiu essa denúncia e na ação penal anterior que tramitou em face de Flávio e Lucas, conforme pesquisa. Lucas, por sua vez, nessa última parte eu vou ler, mas ele foi impronunciado, ou seja, ele não chegou nem a ir a júri em relação a esse crime, porque entendeu que com a manifestação do Ministério Público neste sentido, não havia indícios suficientes de autoria em relação ao mesmo. Porém, como consta na denúncia, eu vou ler os senhores. Lucas César dos Santos de Souza participou da associação criminosa apenas no mês de junho de 2019, aderindo conscientemente à conduta dos demais e, de sabedor dos planos de matar a vítima Anderson, auxiliou o executor direto do crime a adquirir arma utilizada na execução em uma favela da cidade do Rio de Janeiro. Esses, então, são os fatos. Vamos iniciar a política da primeira vez.